o podcast de literatura da BLCS. Hoje, dia 29 de abril de 2025, mais uma sessão do ciclo O Ouro da Casa. Autores, autoras, por um motivo ou outro, de Braga naturais ou em Braga estabeleceram o seu percurso profissional. As razões são várias e múltiplas, também não iremos, nem é esse o objetivo. A ideia é, desde o princípio, desde o primeiro, no caso, a primeira convidada, é conhecer o percurso de autores e autoras que nós julgamos e temos a certeza que sim, são importantes para o património bracarense. Todos os níveis, claro que aqueles que passarem pelo YouTube e tiverem a paciência de escutar e ver as sessões, neste caso ouvir as sessões anteriores, irão entender que grande parte dos convidados, mas outros virão, noutras áreas, fazem e são afins àquilo que é a Irmandade das Letras. A Irmandade no bom sentido, não é só a Irmandade do Vinho do Porto, a Irmandade disto e aquilo, mas a Irmandade das Letras, da escrita, da literatura, no fundo, aquilo que anima autores e autoras à vontade da escrita. Hoje é um prazer, é a primeira vez que conversamos, um autor também de Braga, se é natural ou não da cidade de Iloá, depois num pequeno percurso biográfico. De qualquer das formas, António Pinto de Matos, conhecido nestas questões da escrita, do romance e da crónica e da crítica como Pinto de Matos. Para aqueles que têm uma memória relativamente mais fresca, é o meu caso, conheci o autor, o nosso convidado, a partir de crónicas num jornal, Diário da Cidade, e também um livro que está aqui, que à época chamou-me a atenção, A Conversão de um Diabo rendido à ternura e persistência do menino. Lembra-me muito bem quando foi, como foi e onde foi a apresentação. Os outros iremos falar provavelmente lá mais adiante, um ou outro apontamento, porque tem aqui do calígrafo Doce Parvónia, um romance de uma terna paixão ou eterna paixão, e depois quem sai aos seus é dos meus, também mais recente, provavelmente em termos de tempo de edição, uma chancela cá da cidade de Braga, da Calígrafo, 2023. Portanto, a partir daqui, que isto são apontamentos sobre temas que animam e preocupam o nosso autor, o discorrer da pena. De qualquer das formas, Pinto de Matos, obrigado por ter aceitado este convite. Agradeço-lhe em nome da biblioteca e também em meu nome, como é evidente, estamos cá a partilhar a sua experiência. Aquelas primeiras questões que normalmente ocorrem também é um bocadinho esta. O como, o quando e o porquê deriva, como é normal, da escola, das leituras em casa, feita no remanso e no recanto, indicação de um professor ou uma professora, mas também muitas vezes decorre paralelamente com o percurso escolar. A escola dita autores, cita autores e autoras, faz parte também, provavelmente, da componente curricular a abordagem de determinado, pelo menos daquilo que é o cânone português, que vem lá desde as cantigas de amigo até a este século XX, o mais próximo de nós, Saramago e Agostinho Bessa Luís, que entretanto já deram um salto daquilo que é a componente curricular, como foi, sem estar a ser agudo e a imiscuir no seu percurso, esta vontade da escrita. Sabemos que depois, nesse momento que eu referi há pouco, o Rei do Minho, é a intervenção cívica, animar eventualmente aquilo que algum laxismo do cidadão e da cidadã para aspectos importantes. De qualquer das formas, quando e o como arrancou a locomotiva das letras. Muito boa tarde. Primeiro quero agradecer o convite, é um prazer estar e falar sobre livros, sempre. De tudo isso que disse, se colheu alguma coisa, daí surgiu
o prazer naturalmente e a tendência para ir escrevendo. Sou essencialmente leitor. Portanto, escritor decorre um pouco. Mas tem que concordar, desculpa esta cunha agora, não há escritor sem leitor. Exatamente, claro, se não fosse o leitor que sou, não tendia a escrever. Mas há claramente também um professor que me marca. Há sempre alguém, os professores, eu sou professor de profissão, e nunca os professores têm a noção do quanto marcam, por razões que eles nem se apercebem, às vezes, um ou outro aluno. Não marcam todos, não marcam muitos, mas há sempre algum que é marcado por algum professor. Eu tive um professor na altura ciclo preparatório, que realmente via-se nele o prazer da escrita, da leitura. Mais do que o que lia, mais do que ele nos lia ou nos pedia para ler, era o olhar nele, ver o prazer, o incentivo até a criarmos uma biblioteca pessoal. Esse professor marcou muito, talvez até profissionalmente, porque sempre desejei um dia ser um professor como ele. Aposentei-me recentemente e tenho pena de nunca conseguir, provavelmente, ter sido um professor como ele. Emular a figura que... sim, ficou-me sempre quase... Há pessoas assim, olha, sem atalho de foice, e isto pá, nem é despropósito, estava eu relendo saiu agora a nova reedição, A Conta Corrente, do Gil Ferreira, que também foi professor, e marcou uma geração de pessoas importantes. Um deles é um dos escritores mais importantes da segunda metade do século XX, o Almeida Faria, que foi aluno em Évora, que seguiu o professor quando o Gil Ferreira veio para Lisboa, é destacado, pronto, tornou-se professor efetivo no Liceu Camões, e o Almeida Faria veio de Évora para Lisboa e para ser aluno de Virgílio Ferreira, e até obrigou, entre aspas, Virgílio Ferreira a entrar numa polémica com o Alexandre Pinheiro Torres a propósito do primeiro livro do Almeida Faria, O Rumor Branco, as questões do neorrealismo, o que era a escrita, a nova escrita. Portanto, temos outros alunos, ele teve importantes, mas este é um exemplo. Olha, mas eu não fui nunca aluno dele, mas também é um dos autores que eu leio sempre, revejo de vez, revisito de vez em quando. Portanto, é um autor também que... Bom, mas esse professor, eu até pensei, pronto, eu sou um aluno, um cidadão sempre muito discreto, sempre interventor, mas muito discreto. E sempre pensei que eu fui um discreto aluno para ele também, não é? E quer dizer, sensibilizou-me quando um dia, portanto, eu já com muitos anos, recebo uma missiva a incentivar-me a continuar a escrever. Portanto, terá percebido que realmente eu segui algumas das indicações, quanto mais não for, o entusiasmo. Exatamente. O homem não perdeu o entusiasmo. Há um outro professor que marcou, talvez pelo facto de eu ter publicado. Mais nada, no resto nunca tive. Aliás, no meu tempo de estudante não havia esta boa política de levar o escritor ao contacto direto com o leitor. Não havia. E para nós, sobretudo para quem gostava de ler, o autor, o poeta, sobretudo, era um ser distante, tão distante que ninguém os conhecia, fisicamente. Quase mítico. E um dia estava numa aula, creio que de francês, e é um colega que passa a mensagem que o nosso professor, não era de inglês, que o nosso professor tinha publicado um livro de poesia. Escusado é dizer que eu já não assistia, não ouvi nada da aula com aquela intenção de logo que tocasse correr à biblioteca ver o livro. E fui, não percebi nada. Não percebi mesmo nada, era um livro de poesia, portanto, eu ainda não tinha a maturidade seguramente necessária para ler aquele livro, e isso fez-me trazer à terra. Afinal, os poetas, os escritores também estavam ali à nossa beira. Esse professor, na altura meu professor, é hoje uma figura destacada na literatura portuguesa,
nunca soube que eu admirava por isso, nunca lhe disse, porque a minha admiração criou sempre distância. Por incrível que pareça, era assim. Eu Mas pode dizê-lo agora. admirava, Pois, claro. mas isso fazia que eu ainda mais me distanciasse dele, porque era aquela ideia que tinha do autor distante, do autor, do poeta, que era um ser de outras Está esferas. numa torre de marfim que é quase inalcançável. Talvez tenha sido exatamente isso, uma pessoa que acabou por me marcar, que não sabe que me marcou, e acabei por me distanciar dele por isso mesmo. Claro. Portanto, são duas pessoas que acabaram por me marcar muito na aproximação à escrita. Agora, aliás, eu digo aqui neste primeiro, Sim. quer dizer, há momentos, quando estamos numa aula, há momentos que os professores também sabem disso, que convidam à sonolência. E tive desses momentos em determinadas disciplinas, Ao bom manso. dependendo naturalmente das aptidões e tendências de cada um, não é? Havia certas disciplinas que convidavam Mesmo. à sonolência mesmo. Ao mormaço. E isso era impossível para mim, quer dizer, eu não ter uma postura corretíssima, porque a educação que tinha em casa obrigava-me a tal. E então só havia uma forma, disfarçadamente, escrever qualquer coisa para não cair no sono. Bom, e para não dar a perceber ao professor, se eu tivesse uma folha lá, provavelmente ela iria ver, eu fazia de conta que estava a sublinhar no livro, a apontar nas margens do livro, foi escrever assim umas coisas. Quando fui apanhada, porque há sempre uma vez em que somos apanhados, É fatal, mas é fatal. alguém leu e, em vez de me censurar, elogiou-me e obrigou-me quase a publicar no que era uma boa política que tanto sabia, a falta de recursos, que era o jornal de parede. Com a evolução das tecnologias, isso ficou. Claro. É muito mais fácil fazer uma divulgação por outras vias, mas naquela altura não havia jornal de parede. E eu fui, portanto, foi a minha aproximação dentro da escola, foi a escola que me levou naturalmente. Mas há uma pergunta uma pergunta, às vezes, aquilo que, pensando, lendo assim também rapidamente uma pequena nota biográfica, começa, se eu li bem, na poesia, já disse que sim. Mas depois salta para a prosa, nas suas meios, até a crónica e tal. O porquê de, eventualmente, a consciência da escrita, dizer assim, este exercício, eu por aqui, pronto, por razões, todas elas válidas, não é por aqui que eu ia continuar, mas é mais, que se torna mais visível, não é? Pelo menos quando se fala no nome Pinto de Matos, cronista, os ensaios de prosa, mais ficção, menos ficção, como é que lidou com este dilema, se quisermos? Isso faz parte, acho eu, das diversas épocas da vida. A poesia era uma coisa fácil, entre aspas, de fazer neste contexto que eu acabei de dizer, visto também assim. Houve um professor que mostrou, no caso ao Luís Filipe, que era que estava responsável pela página de literatura e arte do Correio do Minho, eu e um outro colega, pois também é uma pessoa de muito relevo nas letras, sobretudo na história, que é o Artur Coimbra, éramos da mesma turma, apresentou-nos os dois para como potenciais escritores, não é? E fomos publicando às quintas-feiras, portanto foi por aí. Eu não sei qual era a pergunta. A pergunta era um bocado esta, quando... As vários géneros, não é? Claro, aí a poesia surgiu assim, e gostava, e era mais rápido, digamos assim, do que qualquer outro género que nos obrigaria a ao maior dispêndio de tempo e, sobretudo, persistência, não é? Depois da poesia nem veio nem romance nem contos, veio o teatro. O teatro. Isso foi uma coisa que eu também percebi. Sim. Está ligado à dramaturgia de alguma forma, que era um autor, responsável de uma revista. O teatro surge, é uma paixão que tinha de pequeno, eu gostava de imaginar cenários, de escorporizar, não é, em palco. E eu acabei por até fundar com outros amigos, na adolescência, coisas
enfim, que a adolescência permite, O entusiasmo. fundámos um grupo de teatro amadores mesmo, dos que amam o teatro e que têm pouca formação, que não tínhamos formação técnica, não é? E fomos pedindo e tivemos felizmente alguns autores mesmo profissionais, atores mesmo profissionais que nos foram ajudar, mas o que acontecia é que não havia muitos textos adaptáveis ao nosso contexto. Eu estive sempre muito ligado à minha terra. Eu nasci em Lamaçães. Pois diz aí que é uma aldeiazinha, o que é estranho é que usa o diminutivo aldeiazinha na encosta, dá-nos a sensação de uma certa ruralidade, digo eu. Mas a Lamaçães da minha infância e adolescência é uma aldeia completamente isolada da cidade. Não é nada do que é hoje. Sim, claro. Aliás, eu tenho no Doce Parvónia, mais jornalista, pois é, o jornalista que foi famoso, também escritor, os pais até tinham ali uma propriedade. O César, exatamente. Portanto, é conhecido. E ele também, tal, não sei quantos, uma pessoa fica a se olhar. Mas... Sim, quem conhece hoje o Lamaçães, mas se disser que em 77 não tinha mais de 700 habitantes, dá para perceber a dimensão, não é? E sobretudo o isolamento. Era um campus. Exatamente. 2 ou 3 quintas. Não havia transportes urbanos. Eu ia para o Liceu Sá de Miranda, na altura Liceu, e no período de inverno ia sempre a pé. Não havia outra forma. E no período de inverno até ia por cima dos muros porque os campos alagavam. Portanto, era mesmo uma aldeia isolada. De um momento para o outro deu, na década de 80. Com a universidade, é óbvio. E a imigração e os investimentos imobiliários. No caso de Lamaçães foi a abertura de estrada. A estrada. Não havia acesso direto lá. Sim, dispersei-me. Mas estava a dizer que uma aldeiazinha ali. Gostava que o teatro fosse uma expressão dos sentidos, do estar naquela terra. Porque é o segundo autor, o segundo convidado que está no teatro. Houve aliás, Fernando Pinheiro, mas isso na outra condição, mas ainda relativamente há pouco tempo, o José Miguel Braga também, muito ligado ao teatro. Por grande parte dos autores, a linguagem dramática ou a dramaturgia é qualquer coisa que tem. São 2 bons amigos. O Fernando Pinheiro, trabalhei muito com ele. Estivemos ligado numa companhia de teatro. Estivemos na direção da Associação Regional de Teatros de Amadores do Minho, 40 e tal grupos de amadores. Portanto, ele foi o primeiro diretor, eu creio que fui o segundo ou terceiro, não sei. Mas trabalhei também na equipa dele antes. Mas no caso de Lamaçães, portanto, eu queria que, primeiro, o meu prazer, o meu gosto, teatro também contamina as outras. Para contaminar eu tenho de encontrar textos que sejam afins e que eles se sintam bem naquele papel. É sempre uma dificuldade. O que é que acontecia? Não havia. Estou a imaginar. E então, conhecendo eu bem aqueles que seríamos potenciais atores, eu criava com muita frequência textos para... E como aquilo era tão enraizado na terra, tinha sempre sucesso, como é evidente. O gosto da terra, aquele bairrismo, assim, uma coisa. Todos os meses. O sentimento de pertença ao sítio leva ao entusiasmo depois. Todos os meses nós tínhamos uma representação sempre nova. Textos sempre novos. Portanto, isso levou-me a exercitar a escrita já no momento em que eu já tinha posto quase de lado a poesia. Bom, depois sim, veio a crítica social, muito esporádica também no jornal, como podia, e depois fui escrevendo, digamos que para mim. Portanto, e daí surge assim umas novelas, uns romances. Uma das questões, e aproveitando, iremos depois no outro em particular, de qualquer das formas, a escola exerceu uma influência, talvez naquele sentido de professores modelares. Ou exemplares, não sei, de alguma forma. Mas a escola também tem outro papel, que é o papel da aprendizagem, aquilo que é o ensinar e o aprender. Até que ponto é que os manuais, os extratos que aparecem nos manuais, neste caso no liceu,
de Braga, até que ponto é que isto também de alguma forma o cativou, de alguma forma, porque nós isto na literatura ou na escrita há sempre um mecanismo de, como disse, e bem, os escritores estão lá quase, é assim uma personagem mítica, qualquer coisa inacessível, pelo menos, todos nós tivemos um ou outro. Falámos há pouco de Virgílio Ferreira, não tenho vergonha nenhuma de dizer que também foi um dos meus, daqueles que de alguma maneira não é endeusar, mas este, sim senhor, é um escritor a sério. De qualquer das formas, pelos manuais escolares passaram desde, como dissemos, Cantigas de Amigo, o Gil Vicente, o Fernão Lopes, anteriormente, o Gil Vicente, o Bocage, o Cesário Verde, o Antero Quental, o Lessa, o Camilo, as Viagens, o Fernando Pessoa, uma série de autores que um ou outro deve ter impactado. Assim, isto é que é o... ou não, quer dizer, dando de barato que os organizadores dos manuais também eram pessoas afins à literatura. Nós tínhamos, por todos os efeitos e provavelmente diplomados também, que era aquele tijolo enorme que nos mudava a vida à história da literatura portuguesa, do Oscar Lopes e do António José Saraiva, quer dizer, andava sempre aos tombos daqui para lá e para cá. Claro que sim, esses livros, mais do que aqueles que eram obrigatórios, eram aqueles até que eram proibidos, que eu sou do tempo do Manual Único e de livros ainda proibidos. Mas há sempre alguém que tem um desses livros que não se vendem, que estão escondidos. E lembro-me no liceu, no 6º ano do meu tempo, que agora seria o 10º, não é? Lembro-me que alguém tinha o livro O Crime do Padre Amaro, dessa de Queiroz, que era proibido no meu tempo, não é? E alguém disse que eu tinha. Assim, em surdina, não é? Claro. Houve logo uma lista de potenciais leitores ali assim, depois deste tínhamos um dia para ler O Crime do Padre Amaro. Ora, nós tínhamos as disciplinas todas para ler aquilo. Quando me tocou a mim, foi uma noite em claro, como é evidente, foi durante a tarde, a noite e por aí adiante. Sei que a minha mãe sentiu a luz acesa no meu quarto, foi lá bater. E eu pensei que era para eu apagar, que era para eu apagar a luz. Não, já era para ir para o liceu. Passei o tempo todo sem a noção do tempo na leitura. Mas desses autores, naturalmente aqueles que são mais marcantes, todos esses que disse marcaram-nos naturalmente. Mas há aqueles que nos marcam mais. Camilo é um deles, que revisito com muita frequência. Miguel Torga, o seu lirismo tabúrico, o apego à terra, à sua terra, embora eu não seja minhoto, mas é muito próximo. E a ligação com a escola, por exemplo, eu já como professor tive alguma dificuldade com alguns alunos de os fazer ler com os livros que nos eram marcados como livros de leitura obrigatória. Eu tive muita flexibilidade, felizmente tive sempre dentro daqueles que eram os coordenadores do departamento ou os diretores na altura, os presidentes do Conselho Executivo, nunca meteram muito comigo nesse aspecto, por eu ser um bocadinho autónomo e escolher, incentivar outro tipo de livros que pudesse tocar um pouco mais aos alunos e fazer disso um substituto daquele que era o livro obrigatório. Nunca me arrependi disso, porque houve alunos que nunca leriam aqueles livros que eram obrigatórios e leram alguns daqueles que eu incentivei. Por exemplo, Altino do Tujal. Por exemplo. Pela o seu enraizamento lá está ao nosso Minho, o tipo os sentimentos, as expressões, os retratos que um jovem, uma criança de 10, 12 anos sentia-se ali. Proximidade. A linguagem é muito importante, ser uma linguagem que nos é próxima. Nos meus livros eu procuro muito aproximar a linguagem da oralidade. Isso parece porque isso cria um ritmo. O beabá da coisa, não se esqueça desse tópico, iremos na segunda metade conversar sobre isso. Mas também foi
digo eu, diretor de um agrupamento de escolas, foi, provavelmente não foi lidar com isso, por exemplo, mas já depreendi que a área, independentemente de ser da administração escolar, era aquilo que chama uma multidisciplinaridade de emoções, de orientações, de professores, vem daqui, vem dacolá, conflitos, porque a escola é a sociedade, micro, não é? Quer dizer, como é que estas coisas conseguiu, vamos lá, deixando lá o gestionário, que estava na moda, isso, o lado burocrata, mas como é que se sentiu parceiro, cúmplice daqueles que eram da sua área afim? Disse que quando foi professor, buscar as alternativas para leituras e entusiasmar pela leitura, mas quando se sentiu no outro degrau, quando isso acontecia, teve um sentido, vamos lá, orientativo. Não te importas deste livro ou aquele? Como é que essas coisas funcionam? Nós em Portugal, sabe melhor que eu, também, a leitura é sempre a falta de literacia, apesar dos índices de educação que subiram exponencialmente no 25 de Abril ou a partir dos anos 80, mas é sempre a literacia. Eles leem, mas não sabem explicar o que leram. Se lhes pedir para escrever, então a coisa começa a piorar. Como é que este caldo... Poderá ser uma ideia que se tem de... Nós de fora da escola temos isto. Quer se queira, quer não, gente. Mas há oásis. E esses são mais importantes, se calhar, do que a floresta que por aí aponta. Eu lembro-me quando apresento, por exemplo, os putos, alguns contos do Altino Tujal, o espanto de alguns alunos ao verem ali algumas expressões que eles podiam usar em casa e que nas escolas normalmente eram proibidas. O Altino Tujal, um bom exemplo de um escritor que se sentiu uma grande dor, apesar de reedições, eu também li algumas entrevistas. Mas era um homem muito magoado, principalmente com o aspecto que é importante neste mundo dos livros, é eles e elas que escrevem sobre os livros nunca o valorizaram assim. Aquilo é a impressão que dá. Olha, eu acho que ele bastava ter da alma, ficou sempre, não sei, pela família disfuncional que teve, um leitor como eu para ele se sentir contigo. Eu acho que sim, eu nunca lhe disse, tive se calhar alguma vez a oportunidade, mas nunca, mas bastava. Realmente ele entusiasmou-me e eu consegui entusiasmar os alunos à leitura do Tujal. Isso é fundamental. No papel de diretor, que fui durante muitos anos, devo dizer desde logo, o centro da escola passou a ser a biblioteca. Pois é isso. Era aí que lá caiu. Passou de imediato. Como é que a biblioteca se torna Tive a sorte de encontrar uma pessoa que se assumiu como a diretora da biblioteca. Não é o coração, mas os pulmões de uma escola. É tudo. Mas passou a ser tudo. Assim um bocadinho. Portanto, é conhecida e trabalhou aqui com a biblioteca, a Gracinda Castanheira. Sim. Aliás, é hoje a patrona da própria biblioteca. Teve sempre carta branca, em termos de despesas, se é só dizer o que quer, que eu arranjo formas. Se não tiver no orçamento da escola, eu arranjo formas. Tivemos sempre. Tivemos, por exemplo, uma iniciativa pioneira, que ainda existem outras, como a DST, que no dia do aniversário, cada aluno do agrupamento recebia um livro. Sim. Custeado pela DST. Portanto, o orçamento da escola não comportava isso, mas... Ele também era de Fraião, provavelmente, quer dizer, juntava-se a fome com a vontade de comer. E somos amigos de infância, também facilita às mesas. Mas isso não poderia, eventualmente, entender. É uma forma de cativar para a leitura. Portanto, essa foi logo uma diretriz que disse. Não é por questões financeiras que deixa de se pôr aqui a biblioteca, como tudo o que for necessário. E nunca lhe falhei nesse aspecto. Portanto, tudo o que era autor, passo a expressão, gostava de apresentar lá, portanto, ela fazia a seleção, programava e ia à escola. Garantíamos ao autor a aquisição de um número determinado de livros que depois servia para prémios também de leitura na própria biblioteca. Portanto, o leitor era acarinhado e recompensado de algum modo. Portanto, eu acho que não havia nenhum autor que não desejasse ir àquela escola apresentar, por isso mesmo.
a escola era realmente o motor incentivador da biblioteca, melhor, da leitura. Tinha espaços muito apropriados que se criaram, mudando todo o mobiliário, criando espaços... Lavaram a completamente. Portanto, fica um espaço muito agradável. Porque estas coisas são cinzentas. E depois houve outro fator. Proibir, isto foi mesmo, eu não sou de proibir nada, acho que é proibir, sou dessa geração, 68, mas disse, não me mandem um aluno para a biblioteca por castigo, nunca. Estou a perceber. Porque havia muito esse belo hábito. Era um hábito. Era uma prática. O aluno fazia alguma coisa, o professor mandava-o para a rua, tem que ir para a biblioteca. A biblioteca passaria a ser um castigo e não para... quase como um anátema. Isso sim, acabou. A biblioteca vai lá quem quer, por prazer, quando quer, quanto tempo quiser. Portanto, isso foi em termos de gestão, digamos, foi uma revolução completa. Da biblioteca saíam trabalhos para as disciplinas, trabalhos ou orientações, não é? Claro. Fazia-se muitas representações de leitura feitas pelos alunos, pedidas pelos alunos, portanto, acho que se conseguiu aí criar o gosto pela leitura. Tínhamos já os leitores quase encartados, estavam sempre lá. E ainda tivemos, por exemplo, uma iniciativa que agora também vejo que a DST está fazendo os cafés de Braga. Nós já tínhamos isso há 20 e tal anos. Já funcionou. Os cafés, alguns cafés da cidade. Da freguesia. Do agrupamento escolar. Exatamente. Tinham lá livros que eram selecionados então pela coordenadora da biblioteca, revisavam-se de vez em quando, estavam à disponibilidade do frequentador do café a todo o tempo. E já nessa altura também se criaram aqueles baús de leitura que iam pelas pequeninas escolas que não tinham biblioteca. Digamos, isso é um contributo, digamos, como gestor, não como professor, relativamente ao incentivo à leitura. Uma das coisas, e este é o lado mais da funcionalidade das escolas, como é que um professor, independentemente de ser português, aquela coisa imediata, os portugueses é que estão afins a isto, mas imaginemos, deve haver professor de matemática que gosta de ler, um professor de ciências ou de meio ambiente também gosta de ler, de ciências da história, dessas áreas todas, mas como é que vê a escola hoje carregada de papelada para preencher os professores, o lado burocrático, estão sempre exaustos, cansados, porque têm que enviar para o coordenador de grupo, depois dali vai provavelmente para a direção, vamos imaginar agora, para a direção regional e depois provavelmente para se evitar os amargores das inspeções e não sei o quê, e os professores são muito solicitados a partir de uma data-chave com as questões das avaliações e os malfadados rankings que atropelaram tudo e subverteram tudo, mas não é o momento. Mas como é que um professor se teve a percepção destes dilemas que os professores diriam, não peças isso porque eu tenho que preencher um relatório, tenho que fazer isto e aquilo. Há um descurar disso do entusiasmo. Quem diz da leitura, diz da música, da grande música, ou da arte, ou algo. Como é que este conflito, porque ainda está lá, tenho certeza que ainda está na escola, ainda continua, umas lidam melhor, os diretores lidam melhor com isto, o responsável de grupo também melhor ou pior, depende também da disponibilidade e dos humores, mas como é que isto funciona numa escola? Tem a percepção que a leitura leva por tabela com este tipo de seguramente. Portanto, eu percorri, já com a idade que tenho, já percorri várias fases dos funcionamentos e das disponibilidades das escolas. Lembro-me que no início não havia professor quase que não lesse vários livros ao ano. Tenho dúvidas que o façam agora. Pois é isso. A não ser aqueles que têm uma grande paixão por, mas há muitos professores que não têm tempo. O professor de português, normalmente tido como aquele que gosta dos livros, muitas vezes não tem tempo. Só para dizer, para corrigir uma turma, gasta 10 horas. Tem 5 turmas e acabou um teste, começa logo outro. Realmente não há tempo. A burocracia foi-se arrumando e, portanto, não há tempo.
Mas não tem a ver com ser português. Sim, é isso. Eu ainda hoje vejo que há professores, tenho 2 professores de matemática que são muito próximos, são grandes leitores. Pois é isso. Às vezes há aquela ideia feita e provavelmente eu tenho que pesquisar muito para ver 2 de português que me leiam tanto como aquele, vou ter que procurar muito, se calhar. Portanto, não tem a ver propriamente com a disciplina. É isso que eu queria dizer. O gosto que foi criado da leitura, da necessidade da leitura. Em casa, um grupo de pares, de amigos, as relações de amizade também são importantes para a leitura. Olha, eu lembro-me que, uma altura, o Dr. Elísio Moura dizia que uma boa sobremesa era uma boa gargalhada. Dizia ele à minha mãe falava comigo, e que lidava muito próximo, não é? Ele dizia que uma boa sobremesa é uma boa gargalhada. Eu devo dizer que quase desde a minha adolescência, para mim a melhor sobremesa é ler aqui 5 ou 10 minutos um texto. Eu acho que me faltou qualquer coisa no almoço se no final não for ler qualquer coisa. Portanto, são hábitos que se criam. Quem cria o hábito em devido tempo tem, quem não tem, dificilmente, então, com esta pressão que existe, tem tempo. O professor tem que ter a cultura necessária. Pronto, se falamos do professor de português, tem que ser multicultural, não pode ser só ler livro, tem que ir ao cinema, tem que ir a um teatro, tem que estar. Isso gasta tempo que não tem. Portanto, eu não estou a acusar professores, que sou, e me orgulho de ter sido, a minha missão foi essa, mas a verdade é que... é muito importante esse termo que usou, a minha missão. Sim, isso é uma missão, faz lembrar um pouco quase o espírito republicano, que os professores eram os missionários que iam levar por esse é a minha profissão, mas eu assumia como a minha missão, ajudar os outros. E há pouco estava a falar aí de algumas coisas, lembrei-me, quer dizer, há vícios profissionais. Pois é, então não há. O vício profissional é ajudar alguém, por exemplo, a gostar de ler. E como gestor escolar, provavelmente não era a minha função. Ou não era a minha função, entenda-se, mas não era a minha função direta. E eu era incapaz de entrar na biblioteca, que frequentava diariamente também, que é lá, não é? A biblioteca do nosso agrupamento. E não me sentar, não conversar com um aluno, ajudando, perguntando-lhe quais eram as leituras que gostava mais, ajudando a escolher. Tinha lá uma coordenadora, tinha lá 2 professoras de apoio, no entanto sorria naturalmente. Portanto, são vícios profissionais que se assumem, e eu tenho orgulho de ter sido. Eu aposentei neste ano, portanto... O lado cívico destas questões da leitura, o que entende, se é que entende, mas às vezes há sempre o papel de uma biblioteca. No caso da Biblioteca do Estado do Brasil, o arquivo, já falou dessa dinâmica, e a outra que encaixa aqui, como é que entende o seu labor, vamos chamar assim, da escrita cívica, da escrita, embora sazonal ou bissextamente praticada no sentido em que, por exemplo, a escrita de jornal, aquilo que deixou de algumas crónicas feitas, como é que entende esta dupla articulação? Uma macro, que é o caso da biblioteca, e outra micro, que é micro, e isto é uma ligeireza mínima, de qualquer das formas, a escrita do jornal. Bom, o jornal tendencialmente escreve para um dia, não é? Claro. Um romance, uma novela, um conto, isso. Já lá vamos a essa parte. Que é a última linha do... Mas tive sempre essa tendência de disponibilidade para a minha comunidade, portanto, sempre estive, e portanto, quem está disponível para a comunidade tem para falar bem dela, como também para dizer o que não está tão bem como isso e que gostaria que mudasse. Portanto, essa, digamos, é a função de qualquer cidadão, é uma função cívica, não é? Portanto, dizia o Gil Vicente ridendo, castigar-te uma vez. É um bocadinho assim, sim, não é? Sim, mas sim. Portanto, em toda a escrita, mesmo na poesia, dificilmente não está algo
que a gente queira chegar à sociedade. Sim, claro. Isto a escrita tem sempre um emissor Tem e um receptor. sempre, na sua aparência pode ser ironia, pode ser uma... mas há um objetivo sempre. Um bocado esquecido pelo famoso livro independentemente de questões teóricas, a prolongar o prazer da escrita. Sim. Há sempre um lado que é mesmo o prazer, para além da ludicidade estou aqui, não sei quantos, mas há também uma satisfação, um gosto que depois, sabendo, sempre o emissor, o criador de uma mensagem, o receptor ou a receptora, irá provocar ali uma empatia, ou pelo menos a descodificação do texto leva De obrigatoriamente. uma maneira ou de outra, o autor pretende sempre tocar alguém, não é? Chegar a fundo com algum tema. Por exemplo, as minhas temáticas focam sempre, pelo menos a generalidade, focam um período difícil da sociedade portuguesa, da segunda década do século XX, de 60, 70. Há temáticas que são incontornáveis. Vale a pena estar O analfabetismo, a fome, a miséria, a imigração, as famílias numerosas, tudo isso. A guerra colonial, a guerra colonial. Eu sou da geração que ficou à porta da guerra, portanto, fiquei à porta mesmo. Livrou-se de bom. Mas vivi a guerra colonial do lado de cá. Do lado de cá também se esteve em guerra. As pessoas, quando falam da guerra colonial, pensam em Guiné, Moçambique, Angola, nada. Isso foi a guerra dos tiros. Do sítio, lá. Mas aqui houve a mesma guerra, só que vivida de outra forma. Famílias que ficaram com o seu único amparo, perderam o seu único amparo, por exemplo. Entre outras coisas, já viviam na miséria, imaginemos como ficaram muitos. Fora as questões. Dificilmente eu escapo a tocar nisso. Não censuro, às vezes sim, mas não é o objetivo, às vezes sim. Mas isso faz parte do mecanismo da criação do próprio. É mais o expor, e cada leitor vai ficar com a noção do que era e tirará as suas ilações. E interpretações. Eu creio que é neste, quem sai aos seus, é dos meus, que até fala mais da imigração. Sim, também tem, claro, aliás, eu vi aí. Também fala da... Não foi por acaso que vi o texto, a imigração, que está aí. Páginas até, situa páginas. Não, já não consigo. Mas eu até... Sim, mas creio que tem aí uma personagem essencial, mas também aqui em Doce Parvónia também tenho aqui assim, porque era incontornável numa aldeia, num contexto rural, não ter alguém ou que emigrou, ou que perdeu, ou que desertou, também tem nesse também há. Portanto, acontece que ao romancearmos ou fabularmos, isto acaba por vir ao de cima. E o leitor tirará as suas relações. Não estou aí assim com um estilete a acentuar, é aqui, a levá-lo nesta ou naquela direção. Não, aparece assim, é fabulado, mas ele tirará seguramente ilações, sem esse problema. Página 55, a imigração. Estamos a chegar ao final, com muita pena, isto anda mais o relógio, é qualquer coisa, a cornucópia do tempo, não vale a pena estar aqui, é quase como segurar a água do mar com as mãos, portanto não vale a pena, a água do mar ou do rio, da torneira. Quero fazer a provocação, vou-lhe colocar a provocaçãozinha sempre neste, quando chega a este tempo da conversa. Um livro que julgue daqueles que foram marcantes, se alguém, porque há muita gente que nos vai escutar, poderá passar pela sua recomendação, se quiser dois, esteja à vontade para o fazer, mas aquele livro que, ou com os 15 anos, ou com os 20, ou com os 30, que quando o leu, funcionou quase como uma epifania. Dizer assim, isto é, e depois venha a linha B. Vou deixar de falar sobre isso. Dizer que tenho uma relação com a leitura muito pessoal. Eu não saía de casa na adolescência sem um livro nas mãos, mas ninguém sabia que livro eu levava. É uma leitura espiralada? Eu levava sempre uma de sobrecapa que ninguém percebia qual era o livro, portanto, era muito íntimo. Portanto, isso de levar...
Indicações, mas não é uma indicação. Nunca foi minha. Isto é uma biblioteca, imaginemos que alguém irá escutar. Deixa-me ir. Seguramente eu falava com uma pessoa. E era o que fazia sempre. Falava com. Aliás, foi o que Vítor Sá fez comigo numa altura. Sim. Ele era um frequentador de Osvaldo Sá. Na Vítor Sá era mais tradicional, mas Osvaldo Sá tinha os livros em acesso fácil. A primeira cá em Braga tinha assim. E ele via-me com frequência ali a cirandar, não é? Pelo meio das estantes. E abeirou-se de mim, começou a tentar perceber e tal. E contactou um professor meu para me dar indicações, para não ser ele diretamente. Mas eu soube que foi ele e percebi que foi ele. Portanto, eu também procuro assim, que seja através da pessoa, não é? Porque um livro marca a mim, não marca ao outro, a não ser que a outra pessoa tenha uma afinidade muito grande para comigo, não é? Dos seus livros. Mas devo dizer-lhe que há um livro que não pelo valor do livro em si, mas ficou um bocado na altura, que foi A Descoberta de Milão, da Giovanni Guareschi. Eu sou um leitor quase português. Mas isso não é defeito. Sim, mas esse, por acaso encontrei. Mas também podia dizer que assim, de um jovem escritor jovem, quer dizer, quando eu li, por acaso, eu sou um turista das feiras do livro e lamento que a de Braga tenha desaparecido, porque era popularizar a leitura, e portanto eu sou um turista das feiras do livro. E procuro sempre trazer um livro que eu não conheço o autor, dou uma olhada dela. Já agora, deixa eu ver. E passou-me. Era o livro, estava a dizer que foi o italiano, a Descoberta de Milão, mas se eventualmente quiser. Não, esqueceu-me agora o nome que ia dizer. Não tem. Foi uma banca que me caiu. Mas, por exemplo, pegando no início da nossa conversa, 200 anos de Camilo, de Nascimento, já agora, um livro de Camilo. De Camilo? Li imensos livros de Camilo, li muitos, mas continua a ser A Queda de um Anjo, aquele que tem uma atualidade. Continua com Calixto e Eloy ainda. Calixto e Eloy, Silas e Bendavides da Barbosa. Isso ainda funciona. Sim. Seria facilmente um livro que eu indicaria dele. E dos seus? Estamos mesmo no final. Para a descoberta. É quase como um pai dizer qual é o filho de que gosta mais, não é? Mas isso. Mas talvez a Doce Parvónia, porque mostra. Isto é uma Parvónia, Parvónia, Doce Parvónia. Anteponho-lhe o doce para não pensarem que há um sentido pejorativo. Não há. Há uma adesão mesmo. Portanto, aí está. Romance, o subtítulo de uma eterna paixão ou de uma eterna paixão. Se calhar são duas, porque tem aqui um romance eterna e a interna nos dois sentidos. Tem um romance platónico, dois jovens que conhecem-se pequeninos e vão até ao fim da vida. Assim um bocadinho a Julieta, sem a tragédia. Sem tragédia, foi tudo platonismo, nada mais do que isso. Mas também há o romance para com a própria terra, para com a própria aldeia. Portanto, há aqui uma ligação ao terrunho e ao humus, quase. Exatamente. Portanto, talvez por isso, e porque há esta vivência interna. O narrador, que não se sabe o nome, pode ser qualquer um de nós. Isto também para me dizer que é autobiográfico. Pode ser qualquer um. Plasma aqui qualquer coisa. A própria terra não tem nome. Nunca surge um nome, pode ser qualquer terra. E lembro-me de um colega meu que era ali da Beira, dizer, isso é tal e qual a minha aldeia. Mas olha, eu não conheço qual é. Porque Portugal era uma aldeia. E isto também extrapola para não a aldeia propriamente dita, mas o Portugal que é uma aldeia por todo. Talvez por isso. Pelo próprio ritmo da linguagem que procuro preservar, muito próprio aqui do minha, eu dizia porque eu lembro-me de um autor galego que leu o livro, que me disse, mas que livro tão galego? Porque utilizo termos que pretendo preservar, que eram muito próprios aqui do nosso Braga, da minha infância. Eu até lhe disse... Não é igual portuguesa, quase aquela. Lembro-me de dizer, Antão,
A minha avó desconfio que nunca foi à Galiza. Mas ela falaria contigo com a maior das naturalidades, os termos e tudo. Portanto, também pela preservação da própria linguagem, do ritmo próprio da linguagem minhota, talvez escolhesse este. Muito bem. Mas, doce perdão. Pois é isso. Mas não lhe vou dizer que os outros. Gosto mais do Zé, do Joaquim, do que da Rosa ou da Maria. Portanto, é isso. Em nome da Biblioteca Lúcio Carvalho da Silva, em meu nome, também quero agradecer a simpatia desta conversa que passou afinal tão rápido, integrado no ciclo do Ouro da Casa. Pinto de Matos foi o convidado deste mês de abril, acho que tem mais a propósito, 50 anos, 51, do 25 de abril. Muitas coisas podem e foram ditas porque o 25 de abril o permitiu, no sentido, mas de qualquer das formas também fica aqui, para além de outros livros que aqui estão, a Conversão do Diabo, mas fica aqui a indicação. Nesta Sparvónia há uma passagem no tempo em que é a dobragem do anterior regime para o 25 de abril também está presente. Pois é isso. E fica aqui do Sparvónia, Pinto de Matos, Romance de uma Eterna Paixão, ou Eterna Paixão, uma edição da Calígrafo. Pinto de Matos, obrigado e até um dia destes. Obrigado eu à biblioteca, e realmente foi uma conversa muito simpática, a primeira vez que estamos a conversar, mas sempre que falo de livros eu acho que é muito fácil encontrar interlocutores que simpatizam. Se gostam de livros, eu gosto de livros, está feito, digamos, está feita a ponte. Estabelece a ponte mesmo entre margens, não é? É isso. Obrigado, então. Obrigado. Ouro da Casa, o podcast de literatura da BLCS.